Bom dia, meu nome é Jefferson Ribeiro e eu vou apresentar o trabalho sobre aspectos na linguagem Prolog. Bem, a princípio, iremos falar um pouco do histórico do Prolog, certo? O termo é derivado da expressão Programming in Logic, que é programando em lógica. E, bem, ele foi introduzido em 1973, primeiramente, pelo cientista da computação, o Alan Kommenhauer, que é esse senhor na imagem de cima. E, bem, o Prolog ele teve como propósito inicial a tradução mesmo de linguagens naturais. Até atualmente mesmo ele tem um amplo uso em inteligência artificial, certo? Por conta disso. Mas, bem, alguns anos depois, em 1977, para ser exato, foi implementada a versão mais eficiente pelo cientista da computação David Warren. Ela passou a ser conhecida como Prolog 10. E, a partir daí, ela passou a ser a escolha natural para a resolução de problemas envolvendo a representação simbólica de objetos e suas relações. Então, por isso ela tem muitos usos, como inteligência artificial, bancos de dados relacionais, e etc, etc, etc. Bem, vamos começar então falando aqui sobre os critérios de avaliação da linguagem Prolog. E o primeiro é a legibilidade. E bem, em termos de legibilidade, temos que o Prolog ela é uma linguagem que se dá um fácil entendimento da sintaxe. Isso se dá mais porque o Prolog não é uma linguagem procedural. Não trata de procedimentos e algoritmos passo a passo. Se trata de declarar uma base de dados com fatos, regras, etc. E daí fazer consultas a essa base de dados. Por isso, é extremamente fácil você entender o que está acontecendo num sistema em Prolog, certo? Isso afeta positivamente a legibilidade e facilita, por consequência, a manutenibilidade do sistema. A manutenção, o ciclo de vida do sistema, eles ficam mais bem organizados, justamente porque a sintaxe, a legibilidade do Prolog é boa. E, além disso, o Prolog ele possui uma simplicidade geral que acaba sendo extremamente positiva para esse fator. Quando eu falo de simplicidade geral, eu quero dizer que tudo em Prolog como eu vou falar mais para frente, é um termo, é algum tipo de procedimento, alguma representação de algo. Como, por exemplo, se eu digo em Prolog que pai, abro parênteses, é de João, Maria. Eu estou querendo dizer que João é pai de Maria. Isso aí é algo bem simples de entender e vai ser considerado como um fato quando eu declaro isso na base de dados. Isso é bem simples, eu posso consultar para saber se isso é verdade. Se estiver na base de dados, vai ser. Se não estiver, normalmente vai retornar o booleano falso. E isso tudo, esse jeito como se declara coisas em Prolog, que ela é conhecida como uma linguagem declarativa, e depois faz consultas nisso, é de uma simplicidade muito boa. Talvez não dê para pegar tão bem de início para a pessoa que está muito acostumada com linguagens procedurais, mas em termos de simplicidade afeta positivamente a legibilidade da linguagem Prolog. Falamos agora do critério de avaliação da capacidade de escrita. Ele está bem relacionado com a legibilidade, principalmente por conta que, como o Prolog tem uma simplicidade muito boa, acaba sendo fácil aprender a como usar Prolog. Talvez não a princípio, pois, como eu disse, é uma linguagem meio que foge dos padrões, mas depois que se aprende, acaba sendo muito fácil resolver alguns problemas complexos com uma linguagem de programação lógica, certo? Que trabalha com a declaração. E bem, em termos de abstração, o Prolog também não perde. É fácil conseguir abstrar várias coisas. Você pode declarar termos dentro de termos que está dentro de outros termos. O limite é sempre a memória mesmo da sua máquina. Ele também possui recursos para interatividade por meio de recursão, backtracking, e dentre outras coisas. Então,
a abstração ela não carece de abstração, a linguagem Prolog. E bem, o último fator, que provavelmente é o mais importante quando se fala em capacidade de escrita, é a facilidade no uso do domínio. Dependendo do domínio, Prolog talvez não seja uma linguagem muito interessante, mas quando se fala daquilo que ela pode ser mais útil, o Prolog ele é de um poder extremo, certo? Principalmente para alguns dos exemplos que eu falei, como inteligência artificial, banco de dados relacionais, com tradução para linguagens naturais, tudo isso se associa a IA também. Então, no domínio dela, ela tem uma ótima capacidade de escrita, e é isso que importa, analisar de acordo com o seu domínio, suas especialidades. Bem, agora em termos de confiabilidade. Primeiro, irei falar a respeito da tipagem em Prolog. Acontece que a tipagem em Prolog ela é dinâmica, certo? A verdade é que Prolog tecnicamente ele só possui um tipo, que seria o termo. É uma constatação com algumas variáveis dentro. E isso aí vai ser declarado na base de dados, servir como um fato, talvez feito como uma regra mais complexa, etc. E todos os tipos que vão estar associados a esses procedimentos, eles vão ser distinguidos na hora da execução mesmo do código. Por isso que é uma tipagem dinâmica, certo? O Prolog ele também possui recursos para o tratamento de exceções, certo? Ele tem os clássicos try, catch, etc. Para fazer esses tratamentos de exceções, certo? Como a maioria das linguagens OO também tem. O Prolog ele possui uma ótima legibilidade, como já havia falado antes, e isso afeta positivamente na confiabilidade, pois quanto mais fácil de se ler um código, menos problemas você vai ter assim, na manutenção, por exemplo, tratando do ciclo de vida mesmo. E também uma ótima capacidade de escrita, porque quanto mais fácil você consegue aprender sobre aquela linguagem, mais fácil você consegue utilizar os recursos dela. Então você vai ter menos problemas de confiabilidade com o código. Você vai conseguir chegar a lugares melhores utilizando recursos de forma mais simples. Bem, o último critério a ser avaliado aqui seria o custo. E bem, o primeiro ponto que deveríamos levantar é que a simplicidade do Prolog afeta positivamente no treinamento, certo? E bem, isso acontece porque quanto mais fácil for de se entender uma linguagem, mais fácil vai ser de se aprender ela com um simples treinamento. Qualquer programador com certo nível de experiência vai conseguir facilmente utilizar os recursos daquela linguagem com eficiência. Bem, a baixa complexidade com que se trata os problemas em Prolog também é um ponto positivo para o custo. Do mesmo jeito que a simplicidade vai providenciar um custo menor para se treinar aquela linguagem, com uma baixa complexidade você vai utilizar menos recursos para se chegar a um resultado eficiente para um problema. O terceiro ponto é que Prolog ele oferece um sistema de implementação de baixo custo e de fácil acesso. Não é difícil você conseguir recursos para tratar com Prolog, ele não tem altos custos, nem um peso muito grande para se rodar em um hardware qualquer. Então tudo isso aí ele contribui positivamente para o custo. E bem, o último ponto a se tratar aqui é acerca da tipagem dinâmica do Prolog, que elimina excessivas verificações de tipagem, certo? Ele não vai ter tantas verificações de tipagem, o que melhora muito a performance do programa e que, consequentemente, vai afetar positivamente no custo. Então, bem, o processo de compilação da linguagem Prolog ele acontece da seguinte maneira. Existe um compilador do GNU para o Prolog chamado GNU Prolog Compiler.
E o processo de compilação pelo GNU Prolog Compile acontece basicamente como mostra a imagem ao lado. As vantagens do GNU Prolog Compile é que ele consegue gerar executáveis independentes, certo? O que vai acontecer por meio desses arquivos WAM, que é um tipo de arquivo-objeto gerado com base nos arquivos Prolog, que depois vai ser convertido em uns tipos de arquivo-objeto que são chamados de mini-assembler, porque é como se fosse uma linguagem de montagem parecida com assembler, mas meio que incompleta. Depois isso vai ser levado para reais arquivos assembly, certo? Que vão ser transformados em arquivos objetos que vão poder ser interpretados pelo compilador. E então vai ser gerado um executável. Esse é o lado bom do GNU Prolog Compiler. Ele vai ter também uns esquemas relacionados à compilação em C, certo? Mas isso não é importante. E bem, essa é uma das técnicas, certo? Mas também se pode programar em Prolog utilizando o ambiente do SWI Prolog, que é um ambiente que pode ser tanto online, mas também pode ser baixado a IDE. E ele faz todo o processo de toda a codificação e compilação e interpretação por lá. Ele tem uma interface bem simples de ser utilizada também. E agora trataremos dos conceitos gerais que se utilizam em Prolog. Começando pelos fatos. Como eu já tinha dito antes, você pode declarar fatos numa base de dados, eles vão ser considerados verdadeiros para aquele programa. E os fatos eles meio que têm como objetivo estabelecerem um relacionamento existente entre objetos em um determinado contexto de discurso, que vai ser o contexto que você está pelo que você está desenvolvendo aquele programa. Como, por exemplo, eu tenho aí a relação pai João, Maria, o que significa que João é um pai de Maria. Eu posso declarar simplesmente assim na base de dados do Prolog, ele vai considerar isso como um fato. Temos também as variáveis, como eu já tinha dito antes, que existe apenas um tipo de variável em Prolog, o termo, certo? Na realidade vão existir outros tipos, mas o próprio compilador Prolog ele vai identificar esses tipos. Como eu já tinha dito, é uma tipagem dinâmica, certo? Outro conceito seriam as consultas, chamadas de questões ou queries, que são questionamentos feitos em cima de uma base de dados. A sua base de dados vai ter fatos, vai ter regras, e a partir disso você pode fazer consultas para checar a veracidade de alguma coisa. Como, por exemplo, olhe para essa base de dados que tem pai João Maria e pai João Sérgio. Quer dizer que eu tenho que João é o pai de Maria e também é pai de Sérgio. Tudo que eu tenho nessa base de dados nesse momento. Então, um exemplo de consulta que eu poderia fazer é, por exemplo, pai Sérgio, Maria. Vocês veem que esse ponto de interrogação e a seta é um padrão para se fazer uma consulta, certo? E vocês conseguem ver de primeira que o programa vai retornar false, vai retornar que falhou, pois a informação de que Sérgio é pai de Maria não consta nessa base de dados. Se ela não consta, ela retorna falso. Isso é um exemplo de consulta bem simples mesmo. E bem, existem também as regras. As regras em Prolog são obtidas a partir da codificação de questões mais complexas. Por exemplo, imagina que eu tenho essa base de dados. Eu tenho que Arthur é pai de Silva, Arthur é pai de Carlos, Carlos é pai de Chico e Silvio é pai de Ricardo. Ok? Um perdão aqui, mas eu coloquei Silvio, mas foi um erro meu. O certo era para ser Silva, certo? Porque vai influenciar no que eu tenho para falar abaixo. Aqui trate como Silva é pai de Ricardo. E aqui temos uma regra. A regra que representaria o que é um avô nessa base de dados. E aqui eu tenho as variáveis x, y e z, certo? Variáveis no Prolog elas são escritas com letra maiúscula sempre. Pelo menos a inicial. E eu tenho avô x, z, isso significa que uma pessoa x é avô de z se esse símbolo significa se x for pai de y e y for pai de z.
isso é uma relação bem simples. Se uma pessoa é pai daquela e esse filho é pai de outra pessoa, então o primeiro é o avô daquela pessoa. Então, a consulta, avô Arthur Ricardo deveria retornar true, correto? Porque Arthur é o pai de Silva, e Silva, como eu só escrevi errado aqui, mas é Silva, é o pai de Ricardo. Então, mesmo que eu não tenha declarado especificamente avô Arthur Ricardo na minha base de dados, a minha regra vai fazer com que essa relação seja tratada como uma verdade. Então as regras funcionam desse modo. É interessante para a base de dados não ser simplesmente um conjunto absurdamente grande de fatos. As regras eles podem diminuir o tamanho do código de maneira muito eficiente. E aqui temos um exemplo de problema em Prolog resolvido. Um problema que é o seguinte: eu tenho um conjunto de comidas e pessoas que comem essa comida, e também dizendo o que é vegetal, o que é animal. Eu gostaria de saber nesse programa quem é vegetariano dentre essas pessoas. Vocês estão vendo que eu tenho as pessoas no Fato Come, eu tenho Vanessa, eu tenho José, eu tenho Laura, eu tenho Matias. E bem, os meus fatos são esses aqui no canto, certo? Eu tenho a comida, eu tenho quem come cada uma dessas comidas da base de dados, eu tenho o que é de origem vegetal, e daqui eu tenho duas regras. Eu tenho um animal de X, que é para dizer quais comidas são de origem animal. Ela é feita justamente pegando o que é comida na base de dados e o que não é de origem vegetal. Esse not exemplifica que é uma negação, certo? E a regra vegetariana. A vegetariana eu peguei simplesmente as comidas de origem animal na base de dados. E a pessoa vegetariana se ela não come nenhuma dessas comidas de origem animal, certo? Um erro meu aqui é que eu não peguei o print todo, mas é para ter no final um not come x, peixe, porque peixe também é de origem animal. Foi só um erro meu aqui. Mas algumas consultas que poderíamos fazer com isso por exemplo, a pergunta animal, pato. Ela retornaria true, certo? Porque vocês veem que pato ele não está entre as comidas de origem vegetal. Então mas ele está entre as comidas da base de dados. Tá aqui, ó, o pato. Então, por essa regra aqui, ele seria considerado de origem animal. Então eu posso fazer a pergunta, vegetariano Vanessa, perguntando se Vanessa é vegetariana. Bem, aqui temos que Vanessa ela come pato e ela come salada. Se ela comesse simplesmente salada, eu poderia dizer que ela é vegetariana, mas como ela come pato também, eu não posso dizer isso, porque como ouvimos, pato é de origem animal, então não vai passar nessa regra aqui. Agora, se eu perguntasse se Matias é vegetariano, o programa retornaria true, porque como podem ver, as únicas comidas que registradas na base de dados do Matias é que ele come uvas, come salada e come banana. E vocês podem ver que todas essas três estão registradas como de origem vegetal. Então, ele retornaria true, certo? É um programa bem simples, mas que pode ser resolvido com uma simples combinação de alguns fatos e regras, ok? E bem, essa foi a minha apresentação. Aqui estão algumas referências, alguns artigos utilizados. E é isso. Obrigado pela atenção.